Olá pessoal, aqui é o professor Alisson do Colégio Afanísia Freire para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre progressão geométrica, beleza? Então vamos lá. PG, né? Progressão geométrica, PG. É uma sequência de números reais, tá? Tal que partindo do segundo, cada elemento a gente encontra através da multiplicação do anterior vezes uma constante Q, que é chamada de razão. Beleza? Então, dado uma sequência comum, tá? A partir do segundo, a gente sempre encontra ele baseando-se nessa equaçãozinha aqui, tá? A gente vai ter a índice n igual a índice n menos 1 vezes a constante Q. Então, no exemplo aqui a gente tem 3, 9 e 27. A gente tem 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, o próximo seria 81. E assim sucessivamente. Aqui tem 2 menos 4, 8. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, 8. Menos 8 vezes 2, menos 16. E assim sucessivamente. Certo? Então, dito isso, a gente tem uma PG. E a gente também pode ter uma nova formulazinha para trabalhar quando a gente está trabalhando três termos consecutivos. Ou três termos com a mesma distância, ok? Entre os termos. Então, o termo do meio ia ser o seguinte: o termo do meio elevado a 2, a fórmula fica essa aqui, o termo do meio elevado a 2 é igual ao seu antecessor vezes o seu posterior. Para comprovar que essa fórmula está certa, eu vou pegar isso aqui, ó, esses três números aqui. Então, o termo do meio, 9, então vou ter 9 elevado a 2, vai ser igual a 3 vezes 27. E 9 elevado a 2, 81. Que vai ser igual a 3 vezes 27, também é 81. Beleza? Aqui também eu posso pegar de baixo para comprovar que é isso mesmo. O do meio, vou pagar o menos 4. Então, menos 4 elevado a 2 vai ser igual a 2 vezes 8. E menos 4 vezes menos 4 dá 16. Positivo. E 2 vezes 8 também dá 16. Pronto, tá vendo aí? Então eu comprovo que isso aqui é real. Isso aqui é verdadeiro. Beleza? Então vamos lá. Classificação de uma PG. Uma PG vai ser classificada de acordo com sua razão. Então ela pode ser crescente, decrescente, alternante e constante. Ou constante, né? Então a gente tem o seguinte. Ela é crescente toda vez que a razão é positiva e os seus elementos são positivos, ou a razão é positiva, mas está entre 1 e entre 0 e 1, tá? E seus elementos são negativos. Basicamente, a razão é uma fração, ela e seus elementos são negativos, ou a razão é maior que 0, maior que 1, e seus elementos são positivos. Ela é decrescente quando a razão é maior ou a razão está entre 0 e 1. Tá vendo? É a mesma coisa da crescente. A diferença tá, quando a razão é maior, os números são negativos. Quando a razão está entre 0 e 1, então a razão é uma fração, seus números são positivos. Aí ela se torna decrescente. Então aqui a gente tem 1, 4, 16. Eu sei que o que aqui é 4. Daqui a gente tem menos 16, menos 2, menos 1 sobre 4. Aqui eu tenho uma razão que vai ser igual a 1 sobre 8. Ok? Aqui, nessa daqui, eu tenho que a razão é... A razão aqui é igual a 3. Ok? A razão é 3. E nessa de baixo, eu tenho que a razão vai ser igual a 1 sobre 2. E aqui eu tenho a alternante. A alternante nada mais é do que a razão ser negativa. Como a gente tem aqui, a razão disso aqui vai ser igual a menos 5. Ok? Se você for multiplicando, você vai multiplicar o sinal. Então, mais por menos, menos. Menos por menos, mais. Ele vai alternando o sinal. Beleza? E a razão constante, obviamente, é igual a 1. Então, vai dar sempre o mesmo resultado. Beleza? Então, vamos lá. Exemplo. Qual número deve somar 1, 3 e 4 para que se tenha nessa ordem uma PG? Então, eu vou ter um número. Então, eu vou ter uma PG que vai ser assim. 1 mais esse número que eu vou chamar de, sei lá, K, mais, aí esse aqui vai ser o primeiro termo, 3
mais esse K, vai ter o termo do meio, e 4 mais esse K. Pronto, então eu vou ter esses três termos. Como eu estou trabalhando três termos, então eu posso usar aquela segunda formulazinha. O termo do meio, então 3 mais K elevado a 2 é igual a multiplicação 1 mais K vezes 4 mais K. A multiplicação do seu antecessor pelo seu posterior. Beleza? Assim. Então, trabalhando esse aqui, eu tenho quadrado do primeiro, 9, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6, 6 vezes K, 6K, mais, é um K, mais o quadrado do segundo, então K ao quadrado. Isso aqui vai ser igual esse vezes esse vezes esse. 1 vezes 4, 4, 1 vezes K, o próprio K. Esse vezes esse vezes esse. K vezes 4, 4K. E K vezes K, K ao quadrado. Aí o que tem K fica de um lado, o que não tem passar para o outro. Então eu vou ter K elevado a 2 mais 6K, que já estavam do lado de K, menos K ao quadrado, menos 4 mais 1, 5. Então 5K. Isso vai ser igual ao 4 que já estava, menos o 9. Aí eu vou ter isso aqui, eu cancelo com isso aqui, porque sinais, números iguais, sinais opostos, a gente pode cancelar. 6 menos 5, 1. Então aqui vai dar K. E aqui eu vou ter 4 menos 9. Vai dar menos, porque o 9 é maior, 5. Menos 5 está aqui. Ok? Então, minha PG vai ser essa aqui. 1 menos 5. O outro é 3 menos 5. E o outro é 4 menos 5. 1 menos 5 dá menos 4. 3 menos 5 dá menos 2. E 4 menos 5 dá 1. Pronto, aqui está a PG. Na qual a razão dessa PG vai ser dada por menos 2 dividido por menos 4. Menos por menos vai dar mais. 2 dividido, simplificando isso aqui por 2. Já que não divide, né? Simplifica. Por 2 eu vou ter 1 meio. Pronto, essa aqui é a razão dessa PA. Dessa PG, ok? Tranquilo, né? Então vamos lá. Termo geral de uma PG. Uma PG de razão Q, ok? Pela definição a gente tem o seguinte. Se a gente pegar aplicar a definição, a gente tem a partir do segundo, o primeiro vezes a razão. O terceiro vai ser o segundo vezes a razão. Mas quem é o segundo? 1 vezes Q. Então vai dar o primeiro vezes Q elevado a 2. Se eu for pensar em um 4, eu vou ter o terceiro vezes a razão. Porém, quem é o terceiro? O A3. O A3 ele é A1, né? Vezes Q elevado a 2 vezes o Q mesmo que já está daí. Então eu vou ter o A1 vezes Q elevado a 3. E com isso eu posso perceber que toda vez que eu jogo um número aqui, eu diminuo eu tenho esse número menos 1 aqui em cima. Tá um termo anterior aqui, um número anterior aqui. Então se eu adiciono 2 aqui é 1. 3 aqui é 2. 4 aqui é 3. Então se eu pegasse o A5, eu teria A1 vezes Q elevado a 4. Então, o termo geral é dado por isso aqui. A índice n é igual a índice 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, é esse n aqui menos uma casa dele. Ok? Então, como exemplo, a gente tem determina o oitavo termo da PG. 1 sobre 81, 1 sobre 27 e 1 sobre 9. Quem é a razão disso aqui? A razão disso aqui é 3, ok? Porque se eu pegar para fazer a razão aqui, eu vou ter isso aqui, que vai ser igual a 1 sobre 27 dividido por 1 sobre 81, que é o meu primeiro termo, ok? Orelhinha, orelhão, eu vou ter 81 em cima dividido por 27 embaixo. E 81 dividido por 27 é 3, ok? Então eu sei que a razão é 3.
Então, eu vou substituir razão 3. E o primeiro é 1 sobre 81. 1 sobre 81. 81 é 3 elevado a 4. Então, botei tudo em potência. E eu tenho 3 elevado a 7. Isso aqui, 1 sobre 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 7 é a mesma coisa que 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 4, tá? Aí eu tenho divisão de bases de potências de bases iguais. Conservo a base, subtraio as potências. 7 menos 4. Eu vou ter 3, isso aqui vai ser 3 elevado a 3. E 3 elevado a 3 é 27. Beleza? É assim que aconteceu. Então vamos lá. Continuando, a gente tem interpole 4 meios geométricos entre 2 e 486. Então vamos lá. Do mesmo jeito que é de PA. 2. Aí eu vou interpolar 4 meios. 1, 2, 3, 4 meios. E por último eu vou ter 486. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o White 1. E eu tenho aqui que é o A índice 6. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o A índice 6, ok? E eu sei que a fórmula é A índice N é igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Se eu tivesse quem é Q, eu já saberia quem são eles aí. Como eu não sei, então eu já sei que eu tenho que procurar o Q, ok? Então eu tenho a índice 6, então quando eu tenho essa fórmula e eu quero usar ela e eu não tenho a razão e eu já tenho quem é o maior, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o maior, tá? O maior termo que eu tenho que é o índice 6, então a índice 6 vai ser igual ao menor, a índice 1, que no caso aqui é a índice 1 vezes que é o que eu quero, elevado a 6 menos 1. O índice 6 é 486. Isso aqui vai ser igual a índice 1 que é 2 vezes Q elevado a 6 menos 1, 5. Então eu vou ter Q elevado a 5 igual a 2 está multiplicando, passa dividindo. 486 dividido por 2. Então Q elevado a 5 vai ser igual a 486 dividido por 2 dá 243. Pronto, 243. Então isso aqui vai ser Q igual a raiz quinta, né, de 243. E que é a raiz quinta de 243? Eu não sei de cabeça. Então a gente faz isso aqui, é quando a gente não sabe de cabeça. Tá? Fatora. Então 243 é por 3. Então 24 não é por 2, porque aqui termina em 3, então não tem como ser 2. Então é por 3. Aí 24 vai dar 8, 3 vai dar 1. 81 é por 3, 27. É por 3, 9. É por 3, 3 é por 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então é 3 elevado a 5. Então eu vou ter um Q que vai ser igual a raiz quinta de 3 elevado a 5. Cancela esse 5 com esse 5. Q vai ser igual a 3. Então eu já sei que minha razão é 3. Então, para achar cada um desses termos, né, os 4 termos, eu faço é multiplicar 3 vezes o anterior. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3 vai dar 4. 3 vezes 2, 20, 54. Eita, 54. 54 vezes 3 dá 3 vezes 4, 12. 2 aqui é 1. 3 vezes 5, 15. Com 1, 16. Então, 162. Vezes 3, você vai ver que vai bater justamente o 486. Beleza? Tranquilo, né? Bem facinho. Soma dos termos de uma APG limitada. Então é o seguinte, na APG a gente tem a forma limitada dela. Então, tipo, eu consigo somar todos os termos limitando, tá? Limitando a quantidade de termos que eu vou somar. E eu posso ter a soma da APG ilimitada, que é tipo, eu vou ter é uma tendência, entendeu? Você vai achar um número que vai ser a tendência daquilo ali virar aquele número, beleza? Então vamos lá.
Calcule a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Lembrando que a fórmula é essa aqui, Sn igual a S1, Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Aí a única coisa que eu preciso saber aqui é quem é a razão. Então eu vou pegar 6 e dividir por menos 3. 6 dividido por menos 3 dá menos 2. Então eu já sei quem é a razão. Sabendo que é a razão, a soma dos 10 vai ser, no lugar do N eu coloco 10, então eu vou colocar 10 aqui. O A1 é menos 3, a razão é menos 2, então está menos 2 elevado a 10, e aqui eu boto menos 2 também. Aqui eu já posso ver que eu posso cancelar esse aqui com esse aqui, sobrando só isso aqui. 1024 menos 1 dá 1023. Prontinho, acabou. Beleza? Isso é a soma da APG limitada. Agora tem a soma da APG limitada em que a razão é constante. Entendeu? Toda vez que a razão for constante, a gente tem que usar a fórmula de baixo, que é essa aqui. É simplesmente você vai pegar o A1 e multiplicar pela quantidade de termos que eu quero somar. Então, tipo, no exemplo aqui eu tenho menos 4, mas eu quero somar ele 30 vezes. Então, 30 vezes menos 4, 120. Se eu quiser somar 10, seria 10 vezes menos 4, que daria menos 40. E assim sucessivamente. O que eu quisesse era só o número que eu quero somar, vezes o primeiro termo, beleza? Então vamos lá. No exemplo, qual o número de termos APG em que tem APG, né? Em que a índice 3 é igual a 9, Q é igual a 3 e Sn é igual a 1093. Aí eu vou ter o que? A soma dos N é dado por a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Certo? Pronto. Feito isso, eu tenho que é Sn 1093. Então, 1093 é igual. Quem é o índice 1? Eu não sei. Vezes. Quem é o que? É 3. Então, 3 elevado a N menos 1 dividido por 3 menos 1. Ok? Pronto. Vamos achar quem é esse A1. Como é que eu faço para achar quem é esse A1? Eu uso isso aqui. Então, eu sei que o A3... Tá? O terceiro termo é sempre dado pelo primeiro vezes Q elevado a 2. O A índice 3 é 9, então 9 é igual ao A índice 1 vezes, a razão é 3, 3 elevado a 2. Então 9 vai ser igual ao A índice 1 vezes 9. E o A índice 1 então vai ser dado por 9 dividido por 9. Tá multiplicando, passa dividindo. Então o A índice 1 vai ser igual a 1. Já sei quem é o índice 1, aqui é 1. Então eu vou ter 1093 igual a 1 vezes 3 elevado a n menos 1 dividido por 3 menos 1, 2. Aí eu vou ter 1 aqui, esse vezes esse. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então... E 1 vezes qualquer coisa de novo, qualquer coisa. Então 3 elevado a n menos 1 vai ser igual a 2 vezes isso aqui. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 3, 6. Pronto, vai ser assim. E disso aqui, então, eu vou ter o seguinte. 3 elevado a n vai ser igual a 2186 mais 1. Porque está menos, passa somando. Então, 3 elevado a n vai ser igual a 2187. Aí eu tenho que fazer o que? Fatorar esse número. Então eu vou ter 2187 e eu vou fatorar isso aqui. Como aqui eu já tenho que a base da potência é 3, então eu tenho que fazer sempre por 3. Então eu sempre faço por 3, tá? Então a ideia é que sempre vai ser por 3. Então 3 aqui. 21 por 3 dá 7. 8 por 3 dá 2, sobra 2. 2 27 dá 9. Aqui por 3 de novo vou ter 7 por 3 dá 2. Aí vai sobrar 1, 12 vai dar 4. E 3 por 9, 9 por 3 dá 3. Por 3 de novo, eu vou ter 81.
por 3 de novo, eu vou ter 27. Por 3 de novo, eu vou ter 9. Por 3 de novo, vou ter 3. Por 3 de novo, vou ter 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é 3 elevado a 7. Então eu vou ter 3 elevado a n igual a 3 elevado a 7. Igualdade de potências de mesma base. A gente cancela as bases e iguala as potências. Então n vai ser igual a 7. Então o número de termos que foi somado ali foram 7. Beleza? Tranquilão? Então vamos lá. E por fim a gente tem a soma dos termos de uma PG infinita. Se a PG é infinita, então ela tem a tendência de ser aquele número, não exatamente exato aquele número, mas ela tem a tendência. Então a fórmula é essa aqui, é A esse 1 dividido por 1 menos Q. Então, como exemplo aqui, calcule a soma dos termos infinitos da série. Tem 1 sobre 3, 1 sobre 9, 1 sobre 27 e assim sucessivamente. Fazendo isso, eu tenho 1 sobre 3 dividido por 1 vai dar o próprio 1 sobre 3. Então a razão é 1 sobre 3. A razão sendo 1 sobre 3 ficou assim, dessa forma. Isso aqui deu isso aqui, fazendo isso aqui, ó. Assim, ó. Eu peguei 1 menos 1 sobre 3. Aí eu vou pegar esse daqui de baixo e vou multiplicar ele lá em cima. Então eu vou ter, repita a parte de baixo, 3 vezes 1 é 3, tá? Menos 1. Então eu vou ter 3 menos 1, 2. 2 terços. Foi isso que aconteceu aqui. Aqui eu tenho 1 aqui em cima. Não é isso? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 1 sobre 2 sobre 3. Aí eu vou ter orelhinha, orelhão. O orelhão fica em cima, então fica 3 sobre 2. Por isso que a resposta é do 3 sobre 2. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá. Então, o exemplo. A soma dos termos de ordem ímpar de uma PG é infinita. De uma PG infinita é 8 terços. E a soma dos termos de ordem par de uma PG infinita também é 4 terços. Então calcule o primeiro termo dessa PG. Lembrando que os dois estão trabalhando na mesma PG, tá? Então é o seguinte. Então se eu pegar uma PG, eu tenho A1, depois eu tenho A2, depois eu tenho A3. Isso aqui é da sequência, tá? Depois eu tenho A4 e assim sucessivamente, beleza? As ordens dos termos ímpares, tá? Então botar aqui ímpar. Quando os termos são ímpar, eu tenho o seguinte. Eu tenho A1. Depois do A1 eu tenho A3. Depois A5. E assim sucessivamente. Ok? Como eu tenho isso aqui, então eu vou pegar. O ímpar deu 8 sobre 3. Lembrando que a fórmula da soma é soma soma dos n não, porque é infinito. Então a soma vai ser igual A1 sobre 1 menos Q. Beleza? Então eu vou ter isso aqui. Aqui eu vou ter 8 terços igual a A1 dividido por 1 menos a razão. E a razão aqui vai ser Q elevado a 2. Professor, por que Q elevado a 2? Muito simples. A1 depois A3. O A1 é o próprio A1, certo? O A3 eu sei que é A1 vezes Q elevado a 2. Tá? Aqui é o A1, aqui é o A3. O A5 vai ser dado por A1 vezes Q elevado a 3. Se eu dividir o A5, que é o terceiro termo, pelo segundo termo, eu vou ter isso aqui. A1 sobre Q elevado a 3. Q elevado a 4. Isso aqui é 4, né? 3 não é 4. 4. É dividido por A1 vezes Q elevado a 2. Isso aqui é A5 dividido por A3. Cancelo A1 com A1. Bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2, tá vendo? Minha razão é Q elevado... Esse aqui é o cálculo da razão. Minha razão vai ser Q elevado a 2. Minha razão não é só Q, ok?
Então eu vou ter isso aqui. Daqui eu vou ter o seguinte. 3. Vou ter botar aqui embaixo. 3A1 igual a 8 vezes 1 menos Q elevado a 2. Pronto. Quando eu pegar os par, eu vou ter o mesmo problema. O par começa com A2. Depois vem o A4. Depois vem o A6. E assim sucessivamente. São os pares. Então eu vou ter... não é 8. Espera aí. Já ia botar o 8 aqui. Mas não é o 8, é 4. Então eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 4 terços. Tá? Igual a A1 sobre 1 menos Q elevado a 2 também. Se vocês tiverem dúvida, faço. O A2 é igual a 1 vezes Q. O A4 vai ser igual a 1 vezes Q elevado a 3. Se você fizer isso aqui, se você dividir isso aqui, eu cancelo isso com isso, ok? Só que aqui vai estar invertido, né? O A3 vai ficar em cima e o Q vai ficar embaixo. Então eu vou ter Q igual a 3 elevado a menos 1, que vai ser Q igual a 2, ok? Então é óbvio que vai ser a mesma coisa. Então, feito isso, eu vou ter 3 vezes A1. Então eu vou ter 3A1. Tá, e aqui eu tenho um probleminha. O primeiro termo aqui é A2, tá? Então aqui é A2. Só que quem é A2? A2 eu sei que é A1 vezes Q. Então A1 vezes Q aqui igual, lembrando que o primeiro termo aqui é A2, tá? Por isso que eu botei A1 vezes Q aqui. Igual a 4 vezes 1 menos Q elevado a 2. Pronto. Feito isso, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essa por essa daqui. Então eu vou ter 3A1 vezes Q dividido por 3A1 igual a 4, 1 menos Q elevado a 2 sobre 8, 1 menos Q elevado a 2. Isso aqui é igual a isso aqui, eu posso cancelar. Isso aqui é igual a isso aqui. Então, vou ter Q igual a... Simplificando isso aqui por 4. Simplificando isso aqui por 4, eu vou ter 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, eu já sei que Q é o meio. A razão é o meio. Achando a razão, eu vou ter o quê? Eu vou ter que achar quem é o primeiro termo, que é o que ele quer. Então eu olho qualquer uma das duas e substituo. Então eu vou pegar essa aqui que só tem um Q só. Então eu vou pegar 3A1 é igual a 8 vezes 1 menos 1 sobre 2 elevado a 2 aqui. Então 3A1 vai ser igual a 8 vezes 1 menos 1 quarto. Tá? 1 elevado a 1 é 1 e 2 elevado a 2 é 4. Fazendo o que eu fiz anteriormente, tá? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter 3A1 igual a 8 vezes 4 vezes 1 é 4, menos 1 dividido por 4. Ok? Então daqui eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que 3A1 vai ser igual a 4 menos 1, 3. Então eu vou ter 8 vezes 3 dividido por 4. Aqui eu posso 4 dividido por 8 dividido por 4 dá 2. Então eu vou ter 3A1 igual a 2 vezes 3, 6. Então A1 vai ser igual a 6 dividido por, passo 3 para lá, por 3. Então A1 vai ser igual a 2. Prontinho. Tá aqui a minha resposta. Quem é meu A1? Meu A1 é 2. Para quem não entendeu, é o seguinte, ó. Vou botar aqui uma página em branco, vou dizer, ó.
Naquela hora, por que a razão é isso? Lembra o seguinte, eu tenho A1, eu tenho depois o A3, e assim vai, certo? Quem é o A1? A1 é o próprio A1. Quem é A3? A3, já vou botar aqui, A3 vai ser igual a A1 vezes Q elevado a 2. Quando eu vou achar quem é a razão é o primeiro, é o segundo termo, tá? Que é o A3, então A1 vezes Q elevado a 2 dividido pelo primeiro termo, que é o próprio A1. Cancela esse A1 com esse A1, eu tenho Q elevado a 2 como minha razão. A outra foi a mesma coisa, que eu disse que era a mesma coisa, eu tenho A2 e eu tenho A4 e assim vai. A2 é igual a 1 vezes Q, e o A4, como eu já tinha falado, vai ser igual a 1 vezes Q elevado a 3. Então, fazendo, como eu tenho que pegar o segundo dividido pelo primeiro, então eu vou pegar A1 vezes Q elevado a 3 dividido por A1 vezes Q. Cancelo os A1, eu vou ter bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes em uma divisão. 3 menos 1. E 3 menos 1 é 2, que é igual a 2. Viu? A razão de cada um é a mesma razão, tá? É sempre 2. É sempre Q elevado a 2. Beleza? Tranquilidade? É isso aí. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tratem de resolver as tarefinhas para poder pegar experiência na parada. Valeu, falou, valeu, até mais e até breve.